E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais uma edição do Papo Daqui, mais uma resenha com jogadores que passaram pela dupla Grenal. Dessa vez vamos conversar com o João Gabriel, goleiro, que foi campeão da Copa São Paulo pelo Inter, jogou na seleção de base. Antes de ele entrar, eu só gostaria de mais uma vez agradecer a PB Quadros, que fez esses quadros aqui, bem legais. Esse aqui é da vez que eu joguei bola com o Yarley no ano passado. Espero que o futebol volte logo, né, pra gente poder participar e voltar a fazer resenha com boas histórias. E entre elas que o goleiro João Gabriel vai contar pra gente. Ele já tá entrando na live. E aí, E mestre, aí, tudo Guilherme? certo? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem? Funcionando bem aí? Tá ouvindo? Tudo Pra mim tá certo? excelente. Me escuta bem também? Tô tranquilão. Tudo bem. Queria começar te agradecendo por ter topado participar dessa resenha com o torcedor aqui do Sul. Não, valeu, obrigado pelo convite. Novos tempos, né? Tempos de live aí, que acho que veio para ficar, né? Uma Pois situação é. diferente aí. Mas é legal, sempre é bom conversar aí e bater um papo sempre, dar uma distraída, né? Dar uma relembrada aí na vida de jogador. E obrigado pelo convite aí, parabéns aí também pela iniciativa, né? Eu vi que já entrevistou bastante gente aí, gente da minha época lá, colega também, tudo. O É, Clayton, tem né? uma galera Entrevistou do o jogo Clayton, o contigo. Leandrão, não. Tudo gente lá que participou comigo da base há de muito tempo lá. E é legal, legal tua iniciativa aí, que eu sei que é difícil também, às vezes o pessoal combina e não vem, não marca, né? Não marca e não aparece, mas tem que estar na luta aí, é isso aí. Muito Não, bom. muito obrigado. Muito obrigado pelo reconhecimento. Não, eu sei que é um trabalho difícil aí, que os jogadores não são fáceis, né? Ainda mais Tu hoje em sabe dia, bem, que né? hoje em dia ainda que todo mundo tem assessor de imprensa e tudo mais, né? Uma coisa fica bem mais distante do público, né? Também eles também têm um pouco mais de muita muita gente em cima também, né? Então eles dão uma lá no meu tempo era tudo diferente, era muito mais direto as coisas, né? E tu acha, já que tu entrou nesse assunto, tu acha que essa relação de tanta gente na volta e tanta gente entre o jogador e a imprensa, ou entre o jogador e a torcida, prejudica um pouco a relação do jogador com o torcedor, do torcedor com o clube? Falta essa proximidade, tu acha, com essa questão como é que tá hoje? Olha, Guilherme, eu sempre achava que não precisava, mas vou dizer que os jogadores precisam ter uma barreira aí nesse sentido de poder filtrar, né, não, as entrevistas e alguma coisa, porque tem tanta oferta e tanta gente querendo ouvir os jogadores, às vezes mesmo fazer alguns eventos, né? E acho que a função de assessor de imprensa, né, que se fala mais assim, está cada dia mais necessário mesmo, ainda mais quando o jogador está com uma exposição grande, e aí é necessário para eles darem uma filtrada e se concentrarem também no futebol, né? Até hoje em dia marcar uma coletiva, uma entrevista ou um evento fora da rotina, né? Isso eu acho que é a função do assessor de imprensa e acredito que realmente precisa, assim, os jogadores precisam ter esse suporte, até também para divulgar também esse trabalho. E hoje a imprensa tem tantas notícias e também que às vezes é necessário que eles estejam alguém ali para expor, né, as suas ideias, as suas notícias também, chegar ao público todas as informações necessárias. Então, acho que atualmente a assessoria de imprensa tem um papel importante na administração da carreira do jogador. Obviamente, tu deve desconfiar que a maioria das perguntas que chegaram de torcedores foram referentes à tua passagem pelo Inter. E uma das primeiras que mandaram foi que teve uma entrevista uma vez que tu deu, que tu falou que o Tafarel era o grande ídolo para os novos goleiros do Inter. Tu chegou a ter alguma relação com ele? Como é que ele tem importância para ter escolhido essa posição de goleiro? Ou tem alguma outra inspiração na família ou em amigos? Por que tu escolheu ser goleiro e qual a importância do Tafarel nesse sentido? Eu comecei no gol porque
eu não sei se foi influência ou não, o meu avô foi goleiro, né? Foi goleiro no Cruzeiro aqui de Porto Alegre, mas eu sempre gostava de jogar no gol, sempre tinha fardamento, tudo, desde os 10 anos já entrei na escolinha. Meu primeiro treino foi como atacante, né? Mas tinha muita gente, tinha muitos atacantes, então já que eu gostava de jogar no gol também, vi que o goleiro ficava jogando a tarde toda, aí fui pro gol. E realmente foi bem na época do Tafarel, foi 89, 88, quando eu entrei na escolinha do Inter. E o Tafarel era o ídolo, né? Era o goleiro era da seleção já. Então, para mim ainda, eu acho que inspirou todos os goleiros ali da minha geração e até hoje. Hoje não mais porque o pessoal já não viu ele jogar, já tem outros ídolos, mas da minha geração ali, todos os goleiros que eu conheço sempre exaltam e sempre tem o Tafarel como referência, né? Eu acho. E eu tive a felicidade de só ser gandula dele ali durante os treinamentos do Inter, que aí a gente, em pouco tempo que o meu irmão jogou ali no Inter também, depois já largou, a gente acabava os treinos e ficava atrás do gol de gandula do profissional, né? Então, isso como criança. E aí ficava de perto ali com o Tafarel, com o ídolo, né? Ele sempre é uma referência para todos os goleiros daquela época. E logo no início da tua carreira, tu conquista ainda pela base a Copa São Paulo, que foi um título que agora que o Inter foi ganhar de novo. Pô, desde aquela que deu o título, foi ganhar agora esse ano passado de novo. Como é que foi aquela experiência logo no início da tua carreira, começando já a ganhar uma Copa São Paulo? A Copa São Paulo era o único torneio na época nacional que a gente disputava na base, né? Era a Taça São Paulo, tinha a Taça BH e não mais. Hoje em dia tem a Taça São Paulo, tem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato aqui da Federação em janeiro, mas naquela época era a Taça São Paulo, que era o grande evento que a gente podia confrontar com os times grandes todos do Brasil. E em 98, né, que foi o título que a gente ganhou, era meu último ano de juniores já. No outro ano já tinha que estar no profissional, ou então ia ser dispensado. E tinha muitos jogadores ali nessa situação. O próprio Odair, que hoje é treinador do Fluminense também, era o último ano de júnior. O Lúcio, o zagueiro, esse já é um ano mais novo, mas também estava chegando. Tinha o Fábio Pinto também, o Manuel, era uma equipe bem qualificada. E a gente chegou na Taça São Paulo realmente para participar. Todo mundo sempre quer ser campeão, sempre, mas fazia também, acho que 20 anos que o Inter tinha sido tri, né? E acho que foi 78 também, por aí. E a gente começou o primeiro turno, eu me lembro que a gente não foi muito bem, a gente perdeu um jogo, depois classificou no último, ali em segundo, depois jogou contra o Santos, e aí foi indo, e quando vê, estava na final com a Ponte Preta, né? A gente fez uma semifinal muito boa com o Cruzeiro, muito boa pelo jogo, né? Para mim não foi tão bom, porque foi 5-4, também 4 gols, mas foi um jogo bem disputado. E aquele jogo, aquele título, né, que depois de 20 anos a gente conseguiu vencer, foi importante para todos nós, porque depois a gente, quando voltou, já se efetivou no profissional mesmo, e aí seguiu a carreira como profissional, né? Então, é um título importante, e agora o Inter, depois de 98, hoje 22 anos, o Inter conseguiu ganhar, e esse título ainda teve mais dificuldade, foi num Grenal, afinal, né? Então, dificulta mais ainda, porque o Grenal sempre é difícil, ainda mais numa final. E esse pessoal que ganhou aí vai ver o reflexo dessa vitória ao longo da carreira, né? Que não dá para ficar também só vivendo do título, todo dia vai ter que batalhar. Mas eu acredito que nesse grupo aí tem o Cezinha, que já está no profissional também, tem outros jogadores que o Inter vai valorizar bastante, e mesmo se não for no Inter, eles vão ter uma boa carreira aí pela frente. Tu falou da questão do Grenal, né? Como é que foi o Grenal na última copinha. Tu que é cria do Inter, desde a base estava ali.
O Grenal, desde as categorias de base, ele é um jogo diferente? O Grenal nas categorias de base é mais diferente ainda, né? Porque aí tem todo o envolvimento da família, os diretores, os treinadores, tem muito mais emoção para o próprio jogador, né? Então, assim, que eu digo, o envolvimento todo. Na base é um jogo muito diferente, que aí isso que é importante ter um jogador já vindo da base, porque já sabe como é que é o Grenal, já se prepara. No meu tempo a gente jogava, eu nasci em 77, a gente jogava no Grêmio, tinha o Ronaldinho contra o Grêmio, só que o Ronaldinho acho que tem uns 3 ou 4 anos mais novo que eu, mas mesmo assim, ele já, pela qualidade dele, ele já jogava os Grenais contra a gente. E é um jogo diferente. Sim. No profissional, claro, que aí depois com todo o envolvimento, toda a experiência que tem já e a maturidade, né, fica um jogo diferente, especial, mas sem um nervosismo, posso dizer. É um Grenal é um jogo mais gostoso de jogar até, porque tu tá motivado, tem toda a mídia, todo o envolvimento, né? E sempre é especial. Eu, como profissional, acho que eu joguei uns 12, 13 Grenais, e na base, desde os 10 anos jogando, né, Grenal, então é bom e acaba vendo respeito também, não é adversário, mas tem um respeito, tem o pessoal no Grêmio sempre que eu vou lá no trabalho, agora hoje em dia, sempre me trata bem, sempre tive um ótimo relacionamento com o Grêmio, né? Mas é um jogo especial e todo jogador gosta de jogar. Quem não gosta de jogar é porque não tem um preparo assim para esses jogos importantes, né? Ó, o Chico e o Pedro te mandaram um abraço, estão assistindo a live. Grande, não, esses dois, o Pedro é meu irmão e o Chico, esses dois aí que me acompanharam, fizeram parte da formação como atleta também, né? Porque eles que jogar já desde pequeno, né? Tu mesmo disse que aquele time do Inter daquela Copa São Paulo revelou muita gente. Tu, o Lúcio, o Clayton, o Fábio Pinto, o Diogo Rincon também estava naquele time. Tem alguma história que tu possa contar de aquela época, vocês tudo novo, ganhando Copa São Paulo, subindo pro principal? Tem alguma história engraçada que já tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém que possa contar? Não tem nenhuma uma história que possa prejudicar ninguém, né? Até a gente só todo mundo fez coisas certas ali na época, né? Mas a gente, até hoje em dia, acho que semana passada foi feito um grupo aí de WhatsApp do pessoal de 97, 96, né? E a gente sempre lembra dos momentos assim, fora de campo, né? Mais da concentração, das viagens, do que acontecia. Porque no jogo em si ali, a gente lembra tudo, mas a diversão mesmo e a amizade que fica é dos momentos de extra-campo, né? Então, tem muita coisa. Eu não sou muito bom de contar história, mas a gente acaba lembrando de situações, né? O Clayton até tem uma história que, não sei se ele gosta muito, vai dizer que não é verdade, né? Mas a gente estava jogando contra o São Paulo lá que era o Leão treinador, isso já no profissional, né? Aquele ano a gente não estava muito bem, foi 99, mas a gente foi para jogar no Morumbi contra o São Paulo e uma pressão grande. O São Paulo um time bom, tinha o Raí, tinha o França também, o atacante. E aquela fumaça, aquele jogo difícil, aí no intervalo do jogo saindo, descendo as escadas pro vestiário ali, eu falei pro Clayton, pô, Clayton, vai falando coisa de jogo, né, Clayton, tem que marcar mais, tem que ficar mais em cima que ele estava marcando o Raí, né, tem que ficar mais em cima, não deixa ele, né. Aí ele, ô, João, tu não acredita, o cara joga perfumado, meu, o cara tá todo perfumado, o cara vem com perfume pro jogo, porque naquele tempo a gente, hoje em dia o pessoal se arruma para jogar, né, põe cabelinho, põe gel, põe tudo, mas o Clayton, no meio do jogo, veio dizer que o cara estava cheiroso, e todo mundo que ouviu ali já começou a rir, começou a pegar no pé dele depois, né? Então,
Mas hoje em dia é treinador, né? O Prato está como treinador hoje em dia. Isso, ele participou de de uma das lives aqui. Não. Eu joguei com ele desde os 15 anos, eu acho. O Clayton é gente muito, muito competente. O João Pedro mandou uma pergunta. Como é que era a pressão de jogar no Inter naquela época que o Inter, uma época de vacas magras, ele falou. Chegou a sofrer alguma ameaça? Tinha o Portão 8 naquela época, que era muito famoso. Como é que foi jogar e como é que foi aquele período no Inter? Não, ali era difícil mesmo, tinha muita pressão. Primeiro porque o Inter estava um tempo sem ganhar, né? Nunca tinha ganho, por exemplo, um Mundial ou Libertadores. E aqui a comparação sempre é inevitável, sempre tem com o Grêmio, né? E aquele ano, a gente, em 99 até, foi um ano que a gente escapou do rebaixamento no último jogo contra o Palmeiras, aqui no Beira-Rio. E era um ambiente tenso, os treinos eram sempre cercados com algumas tensões, assim, porque até o pátio era livre, né? Os torcedores iam na tela, ficavam vendo o jogo, ficavam vendo o treino. E fora a pressão de realmente entrar para a história de forma negativa no clube, que seria um rebaixamento. E o rebaixamento naquela época era um dos principais orgulhos do Inter de nunca ter caído para a Série B. E como não tinha sido campeão mundial, nem da Libertadores ainda, era algo que ia ferir muito o torcedor naquela época se caísse para a Série B. Né? Então, o ano de 99, que realmente foi meu primeiro ano de profissional atuando pelo time, foi um ano muito, muito tenso, assim, muita pressão. Né? E tinha o Portão 8 também naquela época que a torcida ia, fazia bagunça mesmo e xingava. Mas isso faz parte, tem que estar preparado para isso. Quem joga em time grande tem que estar preparado. Né? E tu perguntar se tinha alguma ameaça, a gente recebia umas cartas. Antigamente era a carta que chegava no clube, né? Mas lia e seguia adiante, não tinha muito o que fazer, né? Isso a gente entende a pressão que era o clube, mas conseguiu também, no final, suportar toda a pressão e não cair para a segunda divisão, que era o mais importante. Né? Tu fala desse jogo contra o Palmeiras, uma das primeiras lives que a gente fez, a segunda, foi com o Chiquinho, que é uma geração um pouco depois da tua, e que ele estava naquele jogo contra o Paysandu de 2002. E ele falava que, para ele, aquele jogo tinha uma pressão muito grande, pela mesma questão que tu falou, de o Inter nunca tinha caído. Ele era um guri da base do time, e o ambiente era muito pesado lá. Tinham medo de, caso caísse, como é que ia ser voltar para Porto Alegre e a torcida reagir. Ele contou que até briga dentro do vestiário entre jogadores, da indignação de não estar dando certo, os jogadores pegarem no soco dentro do vestiário naquela época. Ali em 99 contra o Palmeiras, como é que era o ambiente daquele jogo ali para vocês que estavam dentro de campo? Não, na hora do jogo ali, quando entra no jogo, é concentração total, né? É tensão mesmo, mais para conseguir o resultado. Mas esse ambiente que o Chiquinho fala, eu também, em 2002, também estava no grupo, também participei, então por isso que naquela época ali o Inter ainda estava numa reestruturação até em termos de clube mesmo, né? Que eu digo, se fosse para cair, a época para cair seria aquela, porque o clube não estava muito estruturado, não tinha muitos sócios como tinha ultimamente, não tinha sido campeão ainda de títulos importantes, então aquela época, como eu falei, era o orgulho do Colorado, era nunca ter sido rebaixado para a segunda divisão. Em 99 teve essa situação, em 2002 também, depois teve outra campanha ruim, que quase caiu também, foi se salvar lá no Paysandu. E eu acho que o que salvou mesmo é que realmente essa situação de que tinha bastante gente da base ali, né? Tinha bastante jogador da base que entendia a importância de se manter na primeira divisão e com todos os problemas conseguiu superar, né? E era difícil, porque era troca de treinadores, era uma estabilidade, era a imprensa cobrando, né? E os diretores também
dando apoio, mas também com uma carga muito grande, porque se perdesse eles iam estar dentro do contexto, né, numa segunda divisão, mas era uma pressão mais direta. Hoje em dia o pessoal leva uma pressão pela internet, né, pelos twitters, pela rede social, mas aquela época era mais direto mesmo, mais uma coisa mais cara a cara, né? O Rafael Cardoso dizendo que tu é ídolo daquele time. E o João perguntou como é que era ter o Dunga como capitão e líder do elenco. O Dunga chegou em 99, nesse ano, em 99, que foi o meu primeiro ano efetivo mesmo profissional. Eu já treinava com profissional nos juniores desde do primeiro ano, mas em 99 realmente foi depois de ter conquistado o título da São Paulo, eu efetivei no elenco profissional. O Paulo Autor era o treinador e contrataram o Dunga, né? Então, o Dunga sendo campeão mundial, capitão do Tetra, né? A gente que estava subindo ali, era eu, o Clayton, o Barão, o Odair, o Lúcio, o pessoal todo. Me lembro bem que no primeiro dia que a gente encontrou com o Dunga foi na pré-temporada lá em Canela, né? Então, a gente estava sempre, o pessoal da base ali fica mais quietinho na sua mesa ali, né? Conversando, já se conhece melhor. E a gente comentando, pô, vai vir o capitão aí, né? O nosso ídolo, tudo. Imagina, o cara vai. Esse cara a gente não vai ter nem contato com ele, vai falar só acho, com o pessoal já mais experiente aí. E naquele dia mesmo, no primeiro dia, ele já veio, já sentou na mesa com a gente ali, já ficou conversando sobre o futebol, sobre a seleção brasileira, sobre tudo. E mostrou que é um cara muito simples, né? Já desde o primeiro dia. E é um líder mesmo, um líder nato, um cara que naquele ano ele teve muitas dificuldades, porque depois veio o Leão e eles brigaram, e tinha situações ali meio constrangedoras no próprio time, né? No próprio treino, mas eram dois caras de muita personalidade. E o Dunga é um líder que eu respeito até hoje, admiro muito ele, né? Um cara que naquele ano foi importante para nós, além de ter feito o gol do jogo 99, também para poder manter o grupo ali com focado, né? Pensando sabendo o que é aguentar pressão, e ele dava uma tranquilizada nesse sentido, né? Tu falou do Leão, que treinou o Inter em 99. Naquele ano, apesar do Inter ter tido um ano complicado, tu tem uma sequência longa de jogos. E ele também era um goleiro, enquanto jogador. Como é que foi trabalhar com ele? Que experiência que ele trazia para ti? E ele sempre teve a fama de ser muito polêmico. Como é que era o ambiente de trabalho com ele? Como eu falei, ele para mim não tem nada que reclamar dele, né? Ele sempre me apoiou, sempre me deu umas dicas, né? Só que ele tem essa personalidade dele de enfrentar e até assim para ver, tinha ali no grupo da comissão técnica, acho que tinha 4 ou 5 ex-goleiros. Era o Marquinhos, treinador de goleiro, o preparador físico também tinha sido goleiro, né? Então teve uma situação até que eles falam que estavam no vestiário. E aí algum diretor diz, pô, aqui tem 5 ex-goleiros, né? Só goleiro aqui. O Leão disse, não, tem 4 ex-goleiros e um especialista. Eu fui especialista na posição, então eu não fui goleiro, fui especialista. Então ele tem essa autoestima, né? De sempre se colocar como o melhor, e as opiniões dele são sempre muito fortes, né? E ele com o Dunga, ele já barrou o Dunga quando chegou, a gente não estava numa campanha boa, ele tirou o Dunga do time, ele fez o Dunga treinar separado. E depois no final ainda, no último jogo, o Dunga fez o gol, né? Jogou. E só para ter uma noção assim como era relacionamento, até o Dunga esses dias contou essa história, eu sempre me lembro, teve um treino, a gente sentado antes do coletivo começar, no meio do campo, e aí chegou um colégio, uma excursão de colégio, começou a gritar o nome do Dunga, né, exaltando o Dunga, né, querendo falar, e aí o
o Leão interrompeu a conversa. Não, vamos esperar um pouco, então, para eles falarem do nosso ídolo aqui, homenagearem o nosso ídolo, meio de uma forma um pouco depreciativa, assim. Aí o Dunga levantou, foi lá na frente das crianças, vamos parar de gritar meu nome, começa a gritar o nome do Leão aqui, que ele tem que ser o ídolo, ninguém pode dividir nada com ele. Então, foi bem constrangedor assim, a situação, e para ver como era o embate dos dois, né? Os dois sempre, na sua personalidade, sempre se davam umas bicadas, assim. Então, esse era o clima assim, que estava entre os dois, e a gente no meio ali, vivendo o dia a dia dessa forma, né? E isso, tu acredita que tinha reflexo dentro de campo, por exemplo, prejudicava pessoas? Por exemplo, tu não era envolvido diretamente, tu e outros jogadores, era mais os dois, mas isso afetava vocês dentro de campo e naquele período? Na verdade, o Dunga ali foi muito profissional, porque mesmo tendo essa situação, ele nunca fez nenhum movimento assim de ou ir para a imprensa, ou reclamar, ou piorar mais ainda a situação. Ele ficou treinando, ficou trabalhando, quando precisou jogar, ele jogou, né, e ajudou bastante com a sua liderança, a qualidade também, né? Mas atrapalhou porque dentro do contexto todo, né? O time mal, disputando para não cair, e ainda tendo essa briga do ídolo, por exemplo, do Dunga, né? Que seria uma exposição, não estar no time, e ficar treinando separado, ficar numa situação assim, ao lado do elenco, né? Na hora mais difícil que a gente estava. Então, isso aí sempre dá um clima estranho, um clima diferente, né? Nunca é um clima agradável, mas era mais em todo o contexto, né? O contexto do rebaixamento e do time numa situação ruim, né? Tu sempre, mesmo jogando profissionalmente, tu sempre seguiu estudando. Como é que foi conciliar essas carreiras de jogador com estudante universitário? Foi diferente, né? Isso é bem difícil para o jogador fazer, porque geralmente o jogador sai de casa já com 14, 15 anos, hoje em dia mais cedo ainda, né? Vai para outra cidade, mora no clube. Eu tive a felicidade de não precisar sair de casa, sempre ficar em Porto Alegre, e sempre consegui estudar, conciliar, né? Quando estava no profissional, que aí eu já estava na faculdade de Direito, né? Estudava em Canoas, então eu estudava segunda, terça e quintas-feiras, né? Fazia as cadeiras desses dias. Era bom porque era sair um pouco daquela rotina de futebol ali, de jogador, dava uma espairecida, né? Mas quando chegava na faculdade, até não sei se o pessoal sempre queria conversar de futebol, queria falar, ver como é que era, se tinha alguma fofoca, alguma coisa, sempre queria falar de futebol, né? Mas para mim era bom, eu gostava, né? Fez bastante diferença para mim depois poder escolher, poder seguir a minha vida, né? Porque eu me formei, ainda estava jogando, depois joguei o Paulistão pelo Mogi Mirim, já estava formado em Direito, e depois eu decidi parar já em 2005, né? E já comecei a atuar na área de Direito Desportivo já desde 2005. Então, a minha transição assim de encerrar a carreira e começar a trabalhar em uma outra área do futebol, isso foi bom e eu tive a possibilidade porque eu consegui estudar enquanto estava jogando, né? Mas eu vou dizer que é muito difícil para o jogador ter essa rotina assim de jogar e estudar. Não é fácil, não é fácil. Antes de tu sair do Inter, quando o Roth chega, quando o Celso Roth chega, tu acaba perdendo espaço dentro do elenco. Por que tu acha que teve essa escolha do Celso Roth naquela época? O que estava acontecendo no Inter? Por que tu acha que tu perdeu esse espaço naquele período? Na verdade, eu estava eu não me lembro os anos, às vezes eu confundo, mas era 2002 ou 2001, acho que é 2002, que o Inter tinha contratado o Renato, um goleiro do Corinthians,
O treinador era o Ivo Wortmann, né? E aí no começo do ano tinha eu, o Irã e o Renato, os 3 goleiros, mais o Fernando Wellington também. Então começou jogando o Irã, depois começou jogando o Renato, né, quando foi contratado. E aí depois eu fiquei jogando. O Ivo Wortmann me colocou jogando, eu fiquei jogando, tinha a Copa Sul Minas, o Gauchão naquela época, e a Copa do Brasil. E aí num jogo da Copa do Brasil, na Copa Sul Minas contra o Tubarão, eu machuquei o abdômen, rompeu o músculo, né, numa batida. Ainda joguei mais um jogo contra o Santos lá na Copa do Brasil. Só que depois eu não aguentei mais. Aí na volta desse jogo, fui fazer um exame no Mãe de Deus e já deu ali que o músculo tinha arrebentado. Tive que ficar uns 6 meses fora. E nisso, né, estou contando essa situação porque aí o Inter, de urgência, isso foi uma quinta-feira, acho que sábado, eles contrataram o Klemer, né, para já poder jogar quarta-feira contra o Santos no jogo de volta da Copa do Brasil. E aí o Klemer jogou, eles classificaram, o Klemer foi bem, e aí eu fiquei 6 meses parado e o Klemer ficou jogando, né? Então, depois quando eu voltei, já estava bem, aí o Klemer já tinha tomado conta da posição, né? Pela experiência dele, qualidade dele também, e o time estava num momento tranquilo, assim, então aí o Klemer acabou assumindo ali isso em 2002, se não me engano, né? Então, na verdade, acabou acontecendo quando estava prestes ali a ser titular efetivo mesmo, aí teve essa lesão, aí o Klemer veio e tomou conta. Depois aí veio o Celso Roth, veio os outros, veio o Muricy também, né? E aí, como o Klemer já estava de titular mesmo, acaba perdendo espaço, né? E essa é uma situação que dentro da carreira, né, é bom ter, quando acontece isso, sair para outro time, né, fazer ter outras experiências, né? Mas acabei ficando no Inter, me possibilitou estudar também, terminar os estudos, né? Mas é coisa do futebol, isso acontece na carreira, isso faz parte, né, as lesões, mas são os contextos que acabam criando situações que a gente acaba esquecendo, né? Não vendo. Agora até falando contigo que eu me lembrei de todas essas situações. Então, na verdade, não foi assim. O Celso Roth não tenho nada assim para poder falar. Realmente ele me tirou numa outra situação, né? Que aí eu acabei ficando mais de terceiro goleiro, mais por causa do Celso Roth, mas eu acredito mais que foi por essas circunstâncias assim que acabei perdendo o lugar. E o goleiro, como joga um só, e o Klemer entrou bem, tomou conta. Isso, méritos também do Klemer, né? Tem. Ó, a Lídia Demeneg e a Tiana Pereira te mandando abraço também ali. Tá bom, mano. Outras aí. O João Pedro perguntou por que tu optou por parar tão cedo e se tu soubesse que o Inter seria campeão de Libertadores, campeão de mundo em 2006, tu teria tentado ficar para ter vivido, já que tu viveu todo o lado ruim, a questão daquela período de vacas magras, ter tentado ficar na hora de colher os louros? O jogador não consegue escolher muito bem a carreira, né? Se pudesse escolher, obviamente, era melhor pegar de 2004 até 2010, né? Mas o momento ali que eu estava foi o momento anterior a essas grandes conquistas, né? E como eu falei, não é uma opção do jogador, do atleta, em todo o contexto, né? Às vezes não dá mais mesmo para continuar no clube. Aí o contrato acabou ali em 2005 e eles já estavam refazendo todo o elenco, né? E eu acabei não renovando o contrato mais a partir de 2005, né? 2004 já, na metade de 2004 já, finalzinho de 2004 já tinha encerrado, então eu acabei não ficando. Então, assim, se pudesse escolher, obviamente, teria escolhido entre 2004 em diante, né? Mas
não aconteceu. Isso, o pessoal ali dos anos 90 até 2003, 2004, né, tem esse problema de não ter ganho títulos importantes, ter passado por situações ruins ali, mas eu acho que para o clube foram fundamentais essas experiências negativas para poder reestruturar. Foi um momento ali de reestruturação até mesmo da base do Inter, que depois veio Daniel Carvalho, Nilmar, Lúcio, né, o Rockenbacher, que acabaram ajudando o Inter a se transformar na potência ali de 2005 em diante. Né? Então, tudo faz parte da história do clube, e todo mundo que jogou ali comigo naquela época também tem boas recordações, né? Mas objetivamente respondendo à pergunta, claro, se pudesse escolher, escolheria entre 2005 até 2012, 2013, né? Mas não foi assim. Isso atualmente assim foi bom para mim porque eu tive bastante contato, bastante experiência, né? Vivi situações do que o jogador vive. E isso para mim profissionalmente foi bom porque junto com o estudo, né? Com os conhecimentos jurídicos acaba hoje em dia possibilitando atuar na área que eu estou atuando de forma plena, assim, tendo essa experiência unindo as duas situações. Né? Queria aproveitar, já que tu falou tu se aposenta do futebol como goleiro, mas não sai do meio do futebol. Conta um pouco para quem não sabe o que tu faz hoje dentro do futebol. Logo que eu parei, eu já comecei a atuar como advogado, né? Fiz pós-graduação em Direito Desportivo, então eu fiquei 8 anos atuando direto na área do direito, né? Defendendo os atletas, junto com a Mariju, que foi minha sócia. Depois eu já me separei do escritório, né, para poder atuar mais na área de gestão de carreiras, né, de jogadores e um outro lado, não um lado só jurídico, o lado mais de toda a carreira. Hoje em dia eu atuo junto com o Gilmar Veloz, a gente está administrando carreiras do Rodrigo Dourado, o Odair Helman, treinador, o Lacerda também, treinador de Caxias, né, e outros pessoal da base já também que está aí prestes a estourar. Então, atualmente eu estou nessa área mais no lado de assessoria, de empresariar o jogador. Né? Então, por isso que eu digo, acabo usando a experiência que tive como jogador, os conhecimentos jurídicos e até mesmo da área, que eu já atuei bastante tempo. Né? Então, isso aí ajuda para poder entender e poder também fazer as negociações e entender todas os problemas que os jogadores têm para tentar solucionar. Tu falou que tu tem muito jogador que tu trabalha, que está na base. Tu segue dentro dos clubes indiretamente, não jogando mais, mas nesse sentido. Como é que tu vê a base de hoje comparada com a base da época que tu jogava? Tem alguma diferença? Tem bastante diferença, né? Bastante diferença. Acho que o futebol todo está bem diferente, o mundo todo tá. Essa questão da internet, das redes sociais, né? Isso dá uma exposição muito grande, até mesmo para o jogador da base, né? Que tem seu Instagram, seu Facebook, e isso dá uma exposição maior. E a diferença que eu vejo muito grande é a profissionalização mais precoce, cada vez mais precoce. Né? O pessoal hoje em dia com 16 anos, que já está no Inter, Grêmio, time grande, já está com contrato profissional. Isso não tem mínima dúvida. Né? Eu, por exemplo, na época eu fui seleção de base, sub-20, a gente era tudo amador, a gente não tinha contrato profissional, foi ter contrato profissional quando foi efetivado mesmo no profissional. Né? Então, as coisas começavam muito mais tarde, né, naquela época. E hoje em dia, por essa antecipação da profissionalização, até mesmo as crianças, hoje com 10, 12 anos, já saem da sua cidade, já vêm para clube, as famílias já se mudam para poder acompanhar a carreira do jogador. Né? Então, a diferença crucial, eu acho, é uma antecipação da profissionalização. E o pessoal que está na base já tem
um salário considerado bom, assim, que às vezes até perde um pouco aquela ambição de ser profissional, de conseguir salários melhores, porque às vezes com 16, 17 anos ganhando seu dinheiro ali, às vezes dá uma acalmada assim na vida que acaba prejudicando futuramente, né? Mas são os novos tempos, isso aí os clubes também não pode ser que são culpados, porque se não profissionalizam, eles perdem, aí os outros clubes acabam pegando jogador de qualidade, né? O Clayton me comentou na live, quando eu fiz com ele, essa questão dos salários, que ele, por exemplo, chegou a subir para o principal logo no início, ganhando um pouco mais do salário mínimo ali na época que ele subiu, que hoje em dia as cifras são muito maiores, né? Não, é isso que eu falei. Quando a gente subia e era profissionalizado, já era um prêmio, né? Hoje em dia, o pessoal, com 16 anos, eles já ganham um contrato profissional. Antes disso, já tem a bolsa de auxílio, né? Então, isso em clubes grandes, né? Porque clube do interior, tudo, não. Aí o pessoal sofre bastante também, a base sofre bastante, né? Mas o que eu vejo, assim, é que a gente jogava a base toda, nem pensava em dinheiro. A gente não tinha, pensava em ser profissional, em jogar, em atuar pela equipe profissional, e dinheiro seria consequência, né? Depois, hoje em dia já tem as famílias já desde cedo já querem ter um contrato profissional, já exigem isso, e os clubes acabam dando, porque senão também perde o jogador, não tem o que fazer. E essa é uma diferença muito grande que às vezes acaba prejudicando, né? Prejudicando a situação porque não dá ambição para o jogador crescer e o jogador virar profissional, né? Então, mas a gente tem que ir orientando e estar em cima, né, dia a dia, para o jogador não perder esse foco, ser profissional, né? E aí sim, aí no profissional sempre focar para coisas maiores, né? Ó, a Ana Rita perguntou, por favor, pergunta para o João o que ele acha que fez a diferença para ele ter sido craque no futebol e hoje uma baita referência na área jurídica. Olha, né, a gente tem que fazer o que gosta, né? Então, quando estava o que sabe fazer também. Quando eu era jogador, me dedicava ao máximo, né, na carreira de jogador. E aí depois, quando já não tinha a mesma vontade, a mesma ambição, a mesma luta para continuar como jogador, acabei indo para a área, parando de jogar e me dedicando ao estudo e à área jurídica. E também aí tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar, tem que estar bem atualizado, tem que saber se posicionar, tem que saber também os direitos até onde pode ir. O fundamental é estar numa área que gosta de fazer, né? Que tem prazer e que sabe e que se conheça todo o enredo, assim, toda a situação, porque o futebol, às vezes, o que vai para a mídia, o que vai para o grande público, é um cenário um pouco diferente do que realmente acontece, assim, entender a vida do jogador também, isso é fundamental nessa área que eu estou agora. Né? O Thiago Lacerda também perguntou, a pandemia de agora, ela pode prejudicar a carreira de jogadores que estão na transição da base para o profissional? Ótima pergunta. Isso aí é até um problema até hoje mesmo com o jogador nosso. São situações diferentes, né, que acontecem. Mas hoje em dia eles estão praticamente com 6 meses aí parado, né? Jogador com 18, 19 anos, daqui a repente, eu acho até que vai ter que ter alguma mudança na CBF em relação às idades dos torneios, para possibilitar esse pessoal de último ano poder jogar um pouco mais, poder aparecer mais, né? Porque senão é um ano perdido. Há 6 meses eles estão em casa, eles estão treinando por aplicativo, estão vendo palestras por live, né? Às vezes dá problema, às vezes o jogador até está em casa vendo a live e não está no dia a dia, não tem contato, não está a formação, está tendo prejuízo sim, né? Prejuízo porque não está jogando, não está tendo treino,
O treino está sendo individual só, cada um nas suas casas, né? Mas, infelizmente, né, tem essa parada e eu acho que o jogador, né, o último ano, principalmente, de juniores, que não vai ficar 6 meses sem poder atuar, sem poder jogar, sem poder aparecer, isso aí vai ter um prejuízo para ele, né? Vai ter um prejuízo muito grande. Espero que a CBF, as federações consigam fazer uma situação de deixar um pouco mais, a própria Taça São Paulo, espero que a Taça São Paulo já esteja regularizada, né? Essa situação toda, saia a Taça São Paulo, mas eles já perderam a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, né? Os estaduais todos, e é um problema que se tem, mas vai ter que enfrentar, vamos ver como é que vamos sair dessa, né? Tu não. Esse teu envolvimento, tu ainda está dentro do futebol, na parte do direito. O que tu acha que tu traz de diferente por tu ter vivido, por exemplo, não querendo comparar com outro advogado que não viveu dentro de campo, mas o que a tua experiência dentro de campo pode ser um diferencial nesse trabalho de assessoramento de jogadores? A gente acaba entendendo o jogador, né? Sabe o que acontece, até se coloca de novo na posição deles, né? Isso facilita, não que seja essencial para atuar como empresário, né? Como advogado, mas já que eu fui jogador, sei o que passa, né? E a conversa acaba sendo mais direta, a gente entende. Por exemplo, a gente entende quando um jogador leva uma punição administrativa do clube porque fez alguma bobagem quando na base, né? Mas mesmo assim tem que saber e mostrar e entender, olha, a gente viveu já com muitos craques ali na base que às vezes não foram profissionais justamente por esses problemas, né? Então eu acho que o que facilita é porque já entende o jogador, já sabe, o jogador quando está machucado também, a angústia que é ficar machucado, né? E não saber como é que vai voltar, se vai voltar, quando vai voltar, né? Porque a gente que passou e passou por lesão e viu a situação, sabe que vai voltar, mas aquele ano, aqueles 6 meses, é muito difícil de ficar sem atuar. Então, acho que isso acaba sendo um diferencial, né? Acaba sendo uma situação boa e o jogador acaba entendendo mais também, né? Porque sabe que passou por isso, por as situações semelhantes, parecidas, né, com o que eles passam. E aquela tem um pouco mais de cumplicidade entre jogador e jogador, né? Isso ajuda bastante, né, nessa área. A gente estava conversando antes, eu e tu, a gente já está 45 minutos conversando. E eu queria, antes de encerrar, fazer um bate-bola contigo, pode ser? Vamos lá, vamos ver. Qual o teu ídolo no futebol? Tafarel. O melhor momento da tua carreira? Olha, acho que foi na seleção brasileira, de sub-20. E o momento mais difícil? Foi quando tive essa lesão de parada de 6 meses. Até mais. O jogo da tua vida? Inter e Palmeiras 99. O melhor jogador que tu jogou junto? No meu time, não contra, né? No teu time. Na seleção brasileira foi o Alex, o meia, né? No Inter é difícil, porque tu acaba excluindo muitos jogadores, né? Mas o Fábio Pinto era um jogador muito diferenciado, era um atacante de força, um jogador realmente diferente, né? Hoje em dia ele ia tá na Europa jogando muito, né? E com quem tu gostaria de ter jogado e não conseguiu? Não, a gente queria ter jogado sempre com todo mundo, com todos os jogadores, né? Os melhores, mas todos que eu joguei ali, eu tive o prazer que a gente estava falando de ter jogado com Dunga, com o pessoal que hoje em dia aí eu sempre vejo, mas na minha época talvez o Romário, né, que era o grande
grande ídolo ali, o cara mais irreverente ali do momento, né? Eu O joguei com o atacante, Romário, acho que só contra o Romário, uma ou duas vezes contra o Romário. o atacante mais difícil que tu pegou pela tua frente, teve que defender. O Ronaldinho, né, desde da base. E para goleiro, a pior coisa é o pessoal que batia falta, né? Então tinha o Marcelinho Carioca, que esse aí até no escanteio tinha que tomar cuidado com ele, porque ele podia fazer gol olímpico, né? Também joguei contra o Edmundo, contra o próprio França de São Paulo, né? Tinha jogos ali que a gente pegava a gente encrespada lá em Mojimirim, já peguei o time do Santos ali que estava recém-formando com o Robinho, o Diego, esse pessoal todo ligeiro aí, né? Então pro goleiro sempre era difícil quando tinha um centroavante consagrado, um Evair da vida pela frente, né? Então esses caras a gente sabia que não podia dar a chance porque eles tinham estrela, batia neles, entrava, e a gente estava sempre preocupado com esses caras. Assim. O jogador mais injustiçado que tu conheceu, seja pela torcida, seja por diretoria? Cara, é difícil de falar, né? Mas porque às vezes a gente vê, o pessoal, a gente acaba sendo fica amigo do pessoal, né? Mas talvez assim a gente possa dizer que o que é o futebol, né? O futebol não consagra às vezes pessoas pelo momento do clube, né? O próprio Tafarel no Inter não teve uma história assim que ele seja considerado um ídolo do clube, né? Porque não ganhou títulos, né? Mas infelizmente só por isso, só por não ter ganho títulos no Inter que não é considerado mais. Assim é difícil, essa injustiçado, acho difícil de conseguir escolher alguém. Só escolher o Tafarel porque ele não tem problema nenhum, é um grande ídolo. Mas no clube, infelizmente, por não ter ganho títulos importantes, ele não é um ídolo do clube, assim, com a força que tem o próprio Klemer, né, que foi campeão mundial e teve tantos títulos. Quando eu fiz essa pergunta pro Clayton, ele falou dos gêmeos, do Diego e do Diogo. Que acabaram não confirmando, né, aquilo que toda a expectativa que se tinha, né. Eu me lembro que na época teve proposta de venda deles, eles acabaram não indo, né, não sendo vendido. Então, mas tem muitos jogadores ali que numa situação parecida, né, que tem tudo para dar certo, mas aí acaba fechando uma negociação, fica no clube, o clube vai mal e acaba não dando uma sequência na carreira, né. Mas é uma boa escolha do Clayton mesmo. Os dois realmente tinham muito talento, tinham muita perspectiva, né, de futuro que acabou não concretizando. Qual o melhor treinador que tu teve? Eu tive ótimos treinadores ali. O Inter me possibilitou conviver com o Parreira, com o Paulo Autuori, né, esses dois aí, o Muricy Ramalho também foi um treinador. O Paulo Autuori é um cara que na frente do seu tempo, que ele foi treinador ali em 99. Em 99 a gente não tinha ainda esse calendário organizado que se tem hoje em dia, de ter férias em dezembro, já saber todos os jogos que vai ter. Esse ano é exceção, né? Porque esse ano não existe mesmo. Mas hoje em dia o jogador já sabe que vai jogar de fevereiro a dezembro, começo de dezembro, né? Antigamente a gente em novembro já estava de férias, em julho mudava o campeonato, mudava os jogos. Mas o Paulo Autuori, já em 99, na primeira semana dele, ele já nos deu uma planilha de todos os treinos de manhã, de tarde, o que seria o treino durante 6 meses. Né? Se não tiver mudança no calendário, vocês podem se organizar com suas famílias para ver que esse aqui vai ser a nossa programação de treino. Né? Isso naquela época não existia muito, então ele é um cara bem estudado, bem diferenciado, né? No Inter não teve muito sucesso porque tudo que aconteceu aquele ano, né? Mas ele é uma referência. O Parreira também é outro cara que
quando chega no vestiário, ele domina o vestiário, ele tinha bastante domínio dos jogadores. São treinadores que fizeram todo sucesso, não foi à toa. E o pior treinador, o que mais pegou no teu pé? Pergunta. Não, vou dizer que eu não tenho muito carinho, né, pelo Celso Roth, né, mas também faz parte situações dele, né, mas entendo, assim, não tem nada de ruim, mas só para escolher, para não ficar muito em cima do muro, né? Pode ser. Qual o melhor goleiro do futebol brasileiro atualmente? Para ti, assim, quem tu acha? Não, acho que o Alisson, né? O Alisson é um cara tem estatura, tem agilidade, sabe jogar com os pés, né? Ele realmente eu acho que é o melhor, né? Hoje em dia é o melhor, o brasileiro, o goleiro brasileiro. E quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Tem vários, hein? Tem vários que agora no grupo que eu falei que a gente que retomou o grupo, o Preto, o goleiro, né? Que era o goleiro também ali na época, ele dá show, ele é um comediante nato, assim, então o Preto é um cara bem descontraído e sabe animar a galera. Mestre, eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar. Espero que tu tenha curtido, que tenha sido uma experiência legal para ti e que essa pandemia passe logo, a gente possa se encontrar pessoalmente para bater uma bola, comer um churrasco, fazer alguma coisa junto. É melhor, né? Eu sou da antiga ainda, é melhor mesmo pessoalmente, né? Mas já que a gente está nesse contexto assim, é bom essas lives aí para a gente entrar em contato. E mais uma vez agradeço aí, Guilherme, pelo convite aí, desejo muito sucesso e se precisar aí estou sempre à disposição aí para ajudar. Obrigadão. Até mais. Abraço. Valeu, um abração. Galera, gostaria de mais uma vez agradecer quem participou da live. Quem não me segue, vai no meu Instagram, vai ter mais live com jogadores semana que vem. Então, vão lá me seguir, acompanhem. Todas as entrevistas estão também no meu canal no YouTube, que está lá no Instagram na bio para quem quiser achar. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra semana que vem com mais uma resenha. Até mais.